Olá, turmas do 8º e 9º ano. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje a gente vai trabalhar a unidade temática grandezas e medidas, conteúdo volume, habilidade 20 do 8º ano e 19 do 9º ano. Se liga aí, porque eu vou trazer um pouco de volume, né, na ideia aí de 6º e 7º ano, para que vocês tenham uma retomada, e trazer aí a ideia dentro do 8º e 9º ano aí, com a relação de volume de prismas, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa relação para que você possa entender um pouco mais, beleza? Então se liga e vem comigo pensar um pouco. Então o problema que eu trago hoje é: a piscina, representada na imagem abaixo, possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários para que esta piscina fique completamente cheia? Opa, professora, pede volume, mas fala em litros. Volume eu me lembro aí que trata da relação do metro cúbico, né? E litros já é outra relação, já vai para a capacidade. Então a gente vai entender aqui um pouquinho essa relação do volume com medida de capacidade, primeiramente, para que a gente possa entender a relação aí também, né, do volume de prismas, tá? Para vocês entenderem aí. Mas é muito importante trazer isso para que vocês possam entender, porque a gente vai fazer muito essa relação também lá no volume dos prismas, tá? É a mesma relação. Então, vamos lá. Então, se liga aí que vocês vão entender o porquê. Então, vem comigo para a gente entender um pouco o conteúdo. Capacidade. Primeiramente, eu quero trazer a medida de capacidade, para que você possa compreender e a gente fazer a relação lá com o volume. Capacidade refere-se ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. Utilizamos o litro, geralmente, para medir o volume de líquidos e gases. Então, é muito importante a gente saber isso, tá? Vejam aí, ó, a relação. A capacidade refere-se ao volume de líquido de um determinado recipiente. Opa, é interessante, professora, porque quando eu quero saber o volume daquele recipiente, né? Eu quero saber quanto cabe ali naquele recipiente em relação ao volume, né? Ao espaço dele, que ele ocupa ali. E aqui a relação da capacidade vai para essa relação de volume do líquido, da quantidade de líquido que vai caber naquele recipiente, né? Então, essa unidade de medida é bastante comum no dia a dia, pois leite, refrigerante, água, entre outros líquidos, são sempre medidos em litros. Beleza? Então, se liga, presta bem atenção para que a gente possa compreender. A unidade fundamental para medir capacidade é denominada litro. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? O litro é a minha unidade fundamental. Então, eu tenho os múltiplos e os submúltiplos do litro, né? Os múltiplos: quilolitro, hectolitro, decalitro, submúltiplos: decilitro, centilitro, mililitro, tá? Então é importante que a gente saiba isso, né? Os nomes, essa relação, porque a gente vai precisar de transformações, fazer transformações dentro dessa relação de litros e volume. Então é importante saber que a unidade fundamental é o litro e que a gente tem aí a relação do quilolitro. Lembra lá da massa, que também tem a relação do quilograma, né? A grama como unidade fundamental. Vai ver aqui também que eu quero trazer essa relação da massa também, para que você possa compreender. Beleza? Então, aqui no litro, a gente precisa entender que a unidade fundamental é o litro. Tá? Então, medida de massa. Para medir a massa, peso de um produto, de um objeto ou de um ser vivo, utilizando diferentes unidades de medidas. O quilograma é utilizado quando nos referimos à quantidade de feijão, né, em um pacote, ou uma massa corpórea de uma pessoa, né? E o grama é utilizado quando nos referimos a porções menores, tá? Então, ó, o instrumento aqui que a gente utiliza na massa são as balanças, né?
E aí, o que é que eu quero que vocês percebam? A unidade fundamental para medir massa é denominada grama. Lembra lá que eu trouxe? Ó, lembra lá da noção de gramas também, de quilograma? Se liga nisso, porque a gente vai ter a mesma representatividade nas unidades medidas, né? No litro, né, eu vou ter quilolitro. No grama, quilograma. É a mesma representatividade, sendo mudando ali, né? Que um eu estou tratando com litro, que o outro com grama. E aí esse nome vai modificar de acordo com a unidade fundamental. Então, lá no litro, a unidade fundamental, né? Na medida de capacidade, a unidade fundamental é o litro. E aqui, na medida de massa, a unidade fundamental, grama, tá? Então, ó, também tem os múltiplos do grama e tem os submúltiplos do grama, tá? E aí, ó, quilograma, hectograma, decagrama, submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama, tá? Se ligou, professora, por que essa relação? O que é que a senhora quer com isso? A gente vai entender daqui a pouquinho. Então, vamos agora entender o que é medida de volume. Para entender medida de volume, eu tenho que me lembrar lá de medida de comprimento, tá? Medida de comprimento, professora, sim. Lá na medida de comprimento, eu só quero saber, ó, a medida desse lado aqui do estúdio, tá? Ou do seu comprimento, ou o lado da sua, ou a medida da sua largura, ou uma ou outra. Se eu quiser saber, né, a área disso aqui, eu vou precisar dessas duas medidas, comprimento e largura. Já no volume, né, eu preciso de 3 dimensões. Por que 3 dimensões? Vejam aqui, medida de comprimento, eu tive uma dimensão, ou comprimento ou largura, não é verdade? Medida de superfície, né, que é lá a questão da área, eu só vou precisar de 2 medidas, comprimento e largura. E vou ter que fazer a multiplicação desses 2 valores para achar a área. Já volume, eu preciso de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, se eu quisesse aqui encher o estúdio de água ou de areia, eu preciso saber o volume desse espaço. E aí eu preciso de comprimento, largura e altura, tá? E aí a gente precisa se ligar que para a relação de medida de volume, eu preciso lembrar lá das medidas do metro relacionado ao comprimento. Lembra que é metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro? Lá da relação de medida de comprimento, lembra disso? No volume, como são 3 dimensões, vai ser elevado ao cubo, tá? As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. A unidade fundamental para medir o volume é denominada de metro cúbico, tá? Se lá em comprimento eu trabalho com metro, né? Se em medida de superfície, que é de área, eu trabalho com metro quadrado, que eu tenho 2 dimensões, aqui no volume eu trabalho com metro cúbico, que são 3 dimensões, tá? Então aqui, ó, unidade fundamental, metro cúbico, múltiplos, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então vamos seguir. Na medida de volume, o que é que eu preciso saber? A unidade de medida para volumes é derivada do metro, sendo equivalente a um cubo sólido com arestas de 1 metro. Então, ó, um cubo em que eu tenho as suas arestas medindo 1 metro, tá? Então, o volume do prisma, por que eu estou trazendo essa relação de medida de volume com o volume de um prisma? Para que a gente possa entender um pouco mais. O volume do prisma é determinado pelo produto da área da base, pela altura e representa a quantidade de espaço que esse sólido geométrico ocupa. Tá? Então, vejam só. Para eu achar o volume de um prisma ou a medida de volume, eu vou usar a seguinte fórmula. Volume é igual à área da base vezes a altura. Ou eu posso ir para a relação da figura geométrica, né? Relacionando aí aos sólidos geométricos. A figura geométrica espacial, em que eu tenho comprimento, largura e altura. Volume é igual a altura vezes largura vezes comprimento.
tá? Eu posso usar essas duas relações. Por que isso? Porque vão ter situações que você precisa calcular a área da base. Aqui é tranquilo, porque no cubo, né? Eu tenho aqui essa relação tranquila de altura, comprimento e largura. Mas em uma medida de volume de cilindro, em que eu preciso saber a medida da base, da circunferência, né? da base circular, né? Na realidade ali, eu preciso saber a área daquilo ali, né? Da base circular, para poder calcular com a altura e achar o volume. Então ali eu não tenho essa medida de altura, comprimento e largura, porque se a base é relacionada a uma circunferência, a um círculo, né? Tá ali relacionada àquela ideia de circunferência e círculo. Então eu preciso ter o quê? A ideia principal de que eu preciso saber a área da base, que é circular, né? Então, preciso saber a área daquela base e multiplicar a sua altura. Então, é importante que vocês percebam que quando eu estiver trabalhando com prisma, com cilindro, né? Dentro dessa questão de volume, eu preciso saber que volume é a área da base, que dá a mesma relação aqui para essa questão das figuras geométricas espaciais. Eu não tenho uma base aqui que é comprimento e largura, né? Que eu faço a área dessa base aqui com comprimento e largura e depois eu multiplico a altura. Beleza? Então, deu para entender? Então, as figuras geométricas espaciais possuem 3 dimensões, largura, altura e comprimento. Então, a gente pode fazer essa relação também de volume do prisma, que é determinado pelo produto da área da base pela altura. Vamos fazer uma relação entre massa, volume e capacidade. Percebam que 1 litro, como a gente falou, é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Lembram disso? Logo, 1 litro vai ser 1 quilograma. Ô, professora, que relação é essa? Vamos lá. 1 decímetro cúbico, né, é equivalente a 1 litro, que é como a gente percebeu. Esse 1 litro equivale também a 1 quilograma. Obviamente, 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 quilograma. Ou seja, toda vez que a gente perceber essa relação, o que é que ocorre? A água destilada pura a uma temperatura de 4 graus Celsius apresenta essa seguinte relação. Um volume de 1 decímetro cúbico ou 1 litro de capacidade tem massa de 1 quilograma. Tá? Então, percebam aí que a massa ela também vai ter essa relação voltada para a questão do volume e capacidade quando se trata da água destilada pura. Beleza? Deu para entender? Então, é importante que a gente saiba essas transformações, né? Como transformar de decímetro para centímetro, de centímetro para metros, dentro dessa relação. Por quê? Eu sabendo fazer essa transformação e lembrando, na transformação, tá? Que é importante que a gente perceba, é importante que a gente saiba que toda vez que eu fizer a transformação em comprimentos, vai estar sendo multiplicado ou dividido por 10, de uma medida para outra, metro, né? Vamos supor que você vá para uma medida superior, uma medida inferior, mas sempre ou você vai multiplicar ou dividir por 10. Na de superfície, multiplicar ou dividir por 100 a cada mudança de casa, né? Dentro da relação de medidas. E em volume, eu vou multiplicar ou dividir por 1000. Beleza? Então, pesquisa essa parte daí que é importante para que você possa levar mais esse conhecimento. Então, vamos solucionar o nosso problema. Para que a gente possa solucionar aqui, a gente vai usar a fórmula de volume. Então, eu posso usar aqui tanto a relacionada às dimensões, comprimento, largura e altura, ou posso usar a área da base, né, vezes a altura. Que aí, para eu fazer o cálculo de área da base, eu teria que fazer 7 vezes 4 e depois multiplicar por 1,5. E aí eu posso também fazer essa relação de comprimento vezes largura e depois a altura. Beleza? Então, vamos lá. Mas ele quer saber litros, professora. Mas primeiro a gente precisa calcular o volume. E depois a gente faz a transformação. Beleza? Então, vamos lá. Para eu saber o volume, eu preciso calcular as 3 dimensões. Os 3 valores que aparecem aí. Então, 7 vezes 4 vezes 1,5. Que vai ser 42 metros cúbicos. Ok?
Então, achando esse valor, o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu fiz? Calcular o valor do volume desta piscina. É o que a gente está fazendo aqui primeiro. Multiplicando a área da base pela altura, que é o que a gente fez, que eu falei agora. 7 vezes 4 vezes 1,5. Então, se liga aqui que eu cheguei a 42 metros cúbicos. Lembra lá que eu falei da questão de transformação que eu preciso fazer e que eu preciso, dentro aí da relação do volume, multiplicar ou dividir por 1000? No caso, como eu vou transformar para decímetros cúbicos, o que é que eu preciso fazer? Multiplicar por 1000, tá? Então, 42 metros cúbicos vai ser igual a 42.000 decímetros cúbicos. E aí, lembra lá que a gente falou que decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro? Então, quantos litros eu tenho aqui? 42.000 litros. Beleza? Deu para entender? Tranquilinho? Então, vamos lá agora fazer a relação. Eu posso fazer por regra de 3, tá? Ou posso fazer da forma como eu fiz anterior. Ali, quando eu transformo para decímetros cúbicos, eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então 42.000 decímetros cúbicos vai ser 42.000 litros, tá? Ou posso fazer essa relação, né? Como a gente sabe o volume, a gente sabe que é 42 metros cúbicos, 1 metro cúbico não equivale a 1000 litros? Lembra lá que a gente viu essa relação também? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 42 metros cúbicos equivalem a quem? 42.000 litros. Porque eu multiplico 42 vezes 1000, que eu vou ter 42.000 litros. Portanto, a piscina ficará cheia quando estiver com 42.000 litros de água. Beleza? Deu para entender? Tranquilinho? Então, o que a gente conseguiu perceber hoje? Que capacidade é o volume interno do recipiente. Volume, né? O volume do prisma é determinado pelo produto da área, da base, pela altura e representa a quantidade de espaço que esse sólido geométrico ocupa. E a gente percebeu também que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 litro equivale a 1 quilograma e 1 decímetro cúbico equivale a 1 quilograma. E aí a gente viu que a fórmula para volume pode ser altura vezes largura vezes comprimento ou a área da base vezes a altura, tá? Então, vejam aí a melhor relação para resolver o problema que vocês podem utilizar aí em relação ao volume. As referências da aula de hoje e o meu abraço. Porque é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês e eu espero encontrá-los na próxima aula. Até lá!